Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. Terceira parte. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Segundo diálogo. Continuação. Impotência dos detratores. Visitante. Admito que, entre os detratores do Espiritismo, há muita gente inconsciente, como esses que acaba de citar. Mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Allan Kardec. Não o contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Além disso, um fato peremptório responde a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o Espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de lhe dar um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, contribuem para sua popularização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará sua força máscula e a segurança das bases em que se firma. Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Também, já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões. Pois que as que lhe opõem, não são convincentes. Ela dimana ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo, mais forte que Deus. Outros, no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos não possam se manifestar em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está então na própria natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos, e por ela certificar-se da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o auxílio de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos, não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares, que o Sol não existe. Com exceção das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que aquelas que se opõem a ela, veja nisso a causa dos insucessos, dos que tentam deter seu progresso. Para que triunfassem, era necessário impedir que os espíritos se manifestassem.
Eis o motivo por que os espíritas dão tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. O maravilhoso e o sobrenatural. Visitante. Evidentemente que o espiritismo tende a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Allan Kardec. Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa, mas deixa de ser supersticiosa, desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição, antes de ficar provado que não existem espíritos. Dirão: a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem, e que não são nenhuns alienados, invocam também as suas razões, e também os fatos. Para que lado se deve pender? Nesta questão, o grande juízo é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretendem julgar antecipadamente segundo a sua opinião. Nós só julgamos depois de ter visto e observado por muito tempo. Acrescento que, ao contrário, o espiritismo esclarecido, como é hoje, procura destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que existe de absurdo nelas, que é fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século, que faz com que adotemos o espiritismo, e que este deve, em parte, àquela rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis. Mas, porventura, ele conhece a todas as leis? Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa não era conhecida foram reputados como sobrenaturais. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas, por intermédio da eletricidade. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. Nos limites do que lhe pertence, o Espiritismo repudia todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, antes explica certos efeitos, em virtude de uma dessas leis, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele igualmente amplia o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada a ideia positivista do nosso século. É o que compreenderão, quando se derem ao trabalho de estudá-lo. O Livro dos Médiuns, capítulo 2. Revista Espírita, dezembro de 1861 e janeiro de 1862. Oposição da ciência. Visitante. Vocês espíritas se apoiam em fatos, como disse. Mas opõem-se a vocês a opinião dos sábios que os contestam, ou os explicam de modo diferente. Por que eles não fixaram sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se tivessem notado nisso alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários, e nem os repeliriam com desprezo. No entanto, são todos eles contra vocês. Os sábios não serão o farol das nações, e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuir que eles tenham deixado de fazer isso, quando se apresentava a eles tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Allan Kardec traçou o dever dos sábios de modo admirável. Porém, é pena que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. Mas, antes de responder à tua judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro, que cometeu dizendo que todos os sábios são contra nós.
Como disse há pouco, é exatamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de seguidores, e isto em todos os países. Ele já conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações, e ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em quem se não deva reconhecer certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de o Espiritismo ainda não ter adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência tivesse se enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Ela não repeliu como quimeras tantas descobertas que, mais tarde, se tornaram título de glória para os seus autores. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio, que a França se absteve da iniciativa do vapor. Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, este não decidiu que aquilo era uma utopia, com o que se não devia ocupar. Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes, e que sejam justificados os títulos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se divertem em lhes rotular? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis, e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas. Visitante. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis. Mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa, e que, se ela estivesse do lado de vocês, daria grande peso à teoria espírita. Allan Kardec. Concorde também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiser edificar uma casa, confiaria esse trabalho a um músico? Se estiver enfermo, aceitaria ser sangrado por um arquiteto? Quando está enrolado com um processo, vai consultar um dançarino. Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo. Não. Cada um tem a sua especialidade. As ciências comuns repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm, como agentes, inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e, desde então, ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia ser, porque agiu visando uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros. E, aqueles que o preferiram, restará a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações sábias não podem, nem jamais poderão pronunciar-se nesta questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio, como a de decretar se Deus existe, ou não. É, pois, um erro fazê-las juiz dela. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessas corporações aceitarão sob o poder dos fatos. Deixem passar esta geração, levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e verão que há de acontecer com o Espiritismo, o mesmo que se deu com tantas outras verdades, tão combatidas e de que hoje seria ridículo duvidar. Hoje, chamam aos crentes de loucos. Amanhã, será a vez dos que não crerem. Foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo. E notem que agora chamo sábios aos homens de estudo e saber, tenham ou não tenham um título oficial.
Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva, e lhe chamasse visionária e louca, quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal, e as fecundas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno, burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, não é mais ridículo que a dança das rãs, e, talvez, encerre alguns desses segredos da natureza, que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Eles disseram ainda: já que tanta gente se ocupa com eles, e homens notáveis fizeram deles o objeto do seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria a volta ao mundo. Portanto, guardemo-nos de negar a possibilidade do que não compreendemos, com receio de receber, mais cedo ou mais tarde, o desmentido que desabonaria nossa perspicácia. Visitante. Perfeitamente. Eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E, sem ser sábio, eu penso igualmente. Contudo, note que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Allan Kardec. Essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio só a adotei depois de meticuloso exame. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei e perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, alguém suspeitava que existissem esses milhares de animálculos, que causam tantos estragos ao organismo, onde a impossibilidade material de haver no espaço seres, que escapem aos nossos sentidos. Teremos, acaso, a ridícula pretensão de saber tudo, e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam, são inteligentes, por que não poderão se comunicar conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos. Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas! Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso, quando mesmo se tem dado, a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? São ideias tão estranhas, dizem, que não se deve dar crédito. Mas a isso se pode responder, que data de meio século a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer-se correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta. Em algumas horas, atravessar-se a França. Com o vapor produzido por um pouco de água fervente, um navio avançar contra o vento. E tirarmos da água, os meios de iluminar-nos, e aquecer-nos. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante, e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si? Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram seu invólucro material? Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos. São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos.
Estes viram, não superficialmente e de ânimo prevenido. Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos, isto não pode ser a verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? Que, por tanto tempo, pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e esta só consideração devia bastar para exigir mais circunspeção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida contivesse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos, e funcionando como nós, do que admitir aqueles, a quem damos o nome de espíritos. Visitante. Sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Allan Kardec. É exato. Mas não podem deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou, porque a razão não a rejeita. Resta então averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as dificuldades, porque tem passado o mundo, e se mostra, entre os povos mais selvagens, no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento, como a do ente supremo, e a da existência futura. O Espiritismo então não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Ele apenas não era ensinado, senão com precauções misteriosas, que o tornavam inacessível ao homem comum, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas: uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros, estão as visões e as aparições, tão frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentações de objetos, sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais, e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. Alguns assuntos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Comunicações dos espíritos. Audiolivro espírita. Livre-arbítrio. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos espíritos. Seres invisíveis. Existência dos espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium espírita. Médiuns e espiritismo.